A gravação foi iniciada. Obrigada. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 3 de junho de 2022, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento virtual eu, Isabel Mil, presidente, Dr. Bruno Gonçalves, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti e doutora Silene Nakato Pereira, representante fiscal. Registro também a presença dos patronos para a realização de sustentação oral e acompanhamento dos julgamentos, Dr. Fábio Soares de Mello e doutora Uli Tolentino. Bom, senhores, deixe-me só... Bom, como o doutor Fábio vai fazer... mas é o primeiro da pauta mesmo. Então, vamos começar pelo processo 40.14.272, Henkel Limitada, processo de relatoria do Dr. Rubens. É um recurso misto, está presente o Dr. Fábio Soares de Mello para a realização de sustentação oral. Dr. Rubens, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para o Dr. Fábio. Sim, perfeito. Bom dia a todos. Esse auto de infração trata de 6 acusações fiscais, todas de obrigações acessórias, né? O primeiro é falta de... não solicitou inutilização de números de documentos fiscais, deixou de escriturar notas fiscais eletrônicas referentes a operações e saídas não tributadas, deixou de escriturar notas fiscais relativas a também operações de saída não sujeitas ao pagamento do imposto, deixou de escriturar notas fiscais eletrônicas referentes a operações de saída de mercadorias não sujeitas ao pagamento do imposto também, deixou de escriturar notas fiscais eletrônicas relativas a operações não tributadas de entrada, deixou de escriturar notas fiscais eletrônicas relativas a operações não tributadas de entradas também. Bom, enfim, é bom que eu diga o escopo desse julgamento aqui, né? Porque houve uma anulação na Câmara Superior, não uma anulação, uma remessa, devolução para a sede ordinária, tá? Então, eu só vou falar aqui o que nós vamos julgar aqui. Um minutinho só. Sim. O processo tramitou anteriormente na 11ª Câmara Julgadora, que, em julgamento de recurso misto, cancelou os itens 7 e 8. E, a respeito da manutenção integral das penalidades, apresentou o seguinte fundamento. Abre aspas. As infrações são regulamentadas justamente por não ter havido exigência de imposto e as penalidades aplicadas já correspondem a esse comportamento, conforme desejado pelo legislador. Por essa razão, não cabe a sua redução, relevação, porque os argumentos da recorrente não foram comprovados, não havendo motivação para justificar os benefícios. A Câmara Superior, então, ela acatou parcialmente o apelo do contribuinte e decidiu pela nulidade parcial do acordo, determinou o retorno do processo em instância ordinária, unicamente para análise dos pressupostos de aplicação do artigo 527-A do RIC em relação aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Então, nós não vamos julgar mérito, mesmo porque mérito aqui, no caso, né, não tem nem o que julgar. Nós só vamos julgar em relação aos itens 1 a 6, analisar o pedido de redução das penalidades, conceder ou não, de acordo com uma fundamentação mais adequada. Tá? O recurso contribuinte alega que a multa deveria ser relevada com base em 527-A, pois não houve dolo, fraude, simulação, nem falta de pagamento do imposto, enquadrando-se no citado dispositivo, que a decisão reconhece o atendimento às condições para aplicação da relevação ou redução, mas não aplica, e que, em demonstração de transparência e boa-fé, a recorrente aderiu ao PEP e efetuou o pagamento integral de um outro auto de infração. Basicamente, é isso. Passo, então, a palavra ao doutor Fábio. Doutor Rubens, deixa eu só fazer uma correção aqui. Sim. Aqui no sistema ele aparece como recurso misto, mas, na verdade, o que retorna aqui é só o recurso ordinário relativamente ao 527-A, é isso? Porque eu anunciei como sendo um recurso misto, mas não é. Nós vamos só agora analisar o recurso ordinário. Então, porque o sistema não existe. Entendi. No sistema essa
figura sim, né? sim. Você anulou, o sistema entende Sim. que vai voltar ao status quo e vai julgar tudo de novo, né? Viu, doutor Rubens, não é porque o item 1 é objeto do recurso de ofício que apareceu assim? Não, assim, independente de ser, né? Quando esse tipo de situação acontece, o sistema não discrimina. Tá. A gente vai jogar só o recurso ordinário, sempre volta como se tivesse ocorrido uma anulação total, porque o sistema não conhece anulação parcial, né? Tá certo, tá certo. Ah, então, mas eu Tá digo ótimo. assim, que o item 1, ele havia sido cancelado pela primeira instância. E aí, então, eu estava entendendo que o ofício seria do item 1. Será que não é isso? Olha, mas a Câmara Superior foi bem específica. Olha, você vai julgar apenas Tudo a bem. aplicabilidade do coisa. Então, eu não vou nem Retornou só o restabelecer, ordinário. nem confirmar Tá. o mérito do item 1, né? Isso, retornou. Tá bom. Tá certo. Bom, Porque esse provavelmente foi objeto de recurso especial, não sei. Mas Sim. a gente não vai entrar no mérito aqui de nenhum item, né? Porque legal. a Câmara foi bem específica, a superior, né? Sim, Você só sim. vai olhar 527A e pronto. bom, Tá. era só para corrigir aqui o que eu anunciei como recurso misto, era só para corrigir aqui. Tá, eu só queria avisar, doutora Isabel, eu tô com um problema para entrar na fazenda novamente, então talvez eu vou ter que falar com o TI lá da fazenda, então só estou avisando que eu estou fora do EPAT. Tá, mas certo. Mas posso pedir para o doutor Fábio fazer a sustentação enquanto isso? Tá bem. Sim, pode ser. Não Obrigada. atrapalha, tá bom. Obrigada. Doutor Fábio, por favor. Senhora juíza presidente, senhor juiz relator, demais juízes componentes dessa colenda 10ª Câmara Julgadora do TIT, senhora representante fiscal, demais colegas advogados que acompanham essa sessão, bom dia a todos. Para mim é sempre um prazer retornar às sessões de julgamento do TIT, pois tenho a certeza que é no âmbito do processo administrativo tributário que se julgam processos com uma especificidade e de forma que se aproxima mais à justiça fiscal do que os assuntos que são submetidos ao poder judiciário. A questão é absolutamente simples, sob o ponto de vista jurídico, mas relativamente complexa sob o ponto de vista econômico e financeiro da penalidade imputada à recorrente. E apenas para deixar claras as discussões que foram, ou as considerações que foram pontuadas por alguns de vossas senhorias no início aí deste julgamento, a Câmara Superior do TIT, ela determinou então que só retornasse à Câmara Julgadora Singular a apreciação, como bem apontado pelo juiz relator, da aplicação ou não do artigo 527-A, analisando os pressupostos da sua aplicação de forma fundamentada e justificada. Não se trata de recurso misto e não há nenhum cabimento para qualquer alegação acerca de itens que já foram inicialmente cancelados por parte da douta representação fiscal. Eu não vou tomar o tempo aqui de vossas senhorias, porque conhece esse assunto de trás para frente e vão verificar se, no caso vertente, deve-se ou não aplicar o artigo 527. Na verdade, eu nem solicito, jamais requeiro, em nenhum caso de exigência exclusiva de penalidade, a relevação. Porque eu nunca vi nenhum caso no Tribunal de Posse e Taxas onde tivesse alguma Câmara relevado a penalidade. Me parece até que essa expressão, poderá a autoridade administrativa relevar ou reduzir, ela é absolutamente inócua, inaplicável. É uma situação inexistente. De fato, acompanho jurisprudência do tribunal há pelo menos aí uns 20 anos e não conheço nenhum caso onde o TIT tenha, de fato, relevado. Eu menciono a expressão relevação ou redução porque assim a lei determina. Mas o que eu busco sempre nessas situações é uma redução.
uma redução, obviamente, se atendidos todos os pressupostos, até como uma forma de correção do procedimento que deixou de ser adotado ou inobservado pelo contribuinte, pela recorrente, ou por sua vontade, ou porque passou desapercebido. E aí não há possibilidade de se aferir se houve uma intenção ou não em descumprir aquela obrigação acessória. Então, obviamente que o meu pleito aqui é pela redução da penalidade aplicada. E a gente sabe que há uma preponderância da jurisprudência no TIT, que quando, entendendo pela redução, ou reduz para 10% do valor da exigência, ou reduz por um valor fixo em reais que faça sentido sob o ponto de vista, repito, educativo ao contribuinte. E aqui, para ser muito mais objetivo, eu gostaria só de apontar a vossas senhorias que em nenhum momento, absolutamente nenhum momento, no auto de infração, no termo circunstanciado ao auto de infração, na decisão proferida em sede de primeira instância administrativa, houve qualquer menção à suposta prática de dolo, fraude, simulação, sequer houve falta de recolhimento do tributo, não houve nenhum prejuízo ao erário estadual por conta do descumprimento dessas obrigações de natureza acessória. É totalmente inaplicável, as hipóteses são totalmente inaplicáveis de reincidência de penalidade. Nós não estamos falando aqui daquelas alíneas específicas, né? E a total inexistência de antecedentes desabonadores à recorrente, que havia, sim, sofrido a lavratura de outros 3 autos de infração. Um deles optou pela adesão a um programa especial de parcelamento, lá no passado, e outros 2, a recorrente entendeu por bem renunciar à discussão na esfera administrativa e submeter as 2 exigências fazendárias ao Poder Judiciário, inclusive por meio do oferecimento de garantia com fiança bancária, o que afasta, então, de plano esta eventual existência de antecedentes que seriam desabonadores. Restaria, nesse caso, eventualmente, observar ou não a questão do porte econômico, e Vossa Senhoria sabe da subjetividade que há na avaliação dessa questão, só apontando que não podemos nos deixar levar por ser uma multinacional e por ter um resultado positivo no exterior, quando a situação econômico-fiscal da empresa no Brasil é até de prejuízo fiscal. E, para finalizar, eu aqui em memoriais, e não pude, infelizmente, fazer com que os memoriais chegassem a vossas senhorias, para alguns eu tomei a liberdade de enviar o e-mail, para outros eu solicitei a possibilidade de enviar o e-mail, mas que me foi negada, pedindo para que eu o fizesse pelo EPAT, mas o EPAT não permitia fazer o upload desses memoriais, por força até dessa confusão inicial aqui do julgamento. Se é recurso misto, se não é recurso misto, é um caso que foi para a unidade fiscal de cobrança. Eu me vi aqui, na segunda ou terça-feira, impossibilitado de fazer o upload do memoriais. Por isso, então, que infelizmente alguns não vão poder apreciar, porque não tive como fazer chegar às mãos, embora tenha tentado. Onde, nesses memoriais, eu apontei que a maioria de Vossa Senhoria já se manifestaram sobre a possibilidade de aplicação do 527-A. Mencionei 2 julgamentos recentes, onde a nobre presidente atuou na condição de juíza relatora e, analisando, sim, as especificidades do caso, aplicou a redução prevista no 527-A. Da mesma forma, o fiz em relação ao nobre juiz Odilo Sossolotti, em casos que acompanhou a redução da penalidade pela aplicação do artigo 527-A
e como o doutor Odilo é um daqueles que eu não consegui enviar os memoriais, menciono que esses dois casos se tratam do auto de infração em posição de multa 4.134.8862 e auto de infração em posição de multa 4.136.6322. E em tempo, por último, mas não menos importante, há um artigo recentemente publicado pelo Dr. Bruno, que eu sequer sabia que iria compor a sessão de hoje, no qual aborda com primazia notas sobre o princípio da construção do direito sancionatório tributário no âmbito do contencioso administrativo, por meio da apreciação dos princípios constitucionais aplicáveis no âmbito administrativo. E tece considerações e tem bastante conhecimento aprofundado da questão do direito sancionatório. Então, essas eram as considerações que eu gostaria de pontuar, requerendo a vossas senhorias que apreciem e como uma forma educativa e que permita até o adimplemento dessas obrigações acessórias, dessa penalidade por parte da recorrente, inclusive evitando a necessidade de se submeter essa questão ao judiciário, que então reduzam a penalidade para um patamar economicamente viável. Eu agradeço a oportunidade e me coloco aqui à disposição para eventuais esclarecimentos de vossas senhorias. Doutor Fábio, parabenizo pela sustentação oral, sempre muito combativo, doutor Fábio. Mas eu vou passar a palavra para o doutor Rubens, e se for o caso, depois nós vamos debater aí. Pois não, doutor Rubens. Sim, obrigado, presidente. Então, passo ao voto. Como exposto no relatório acima, a presente decisão se limita à análise dos pressupostos para a possibilidade de redução das multas referentes aos itens 1 a 6 do AIM, solicitada pelo contribuinte à luz do que dispõe o artigo 527-A do RICMS. Ressalto que as alegações de mérito apresentadas pelo contribuinte a respeito da suposta não ocorrência de parte das operações objeto do AIM não é objeto dessa decisão, nem será aqui considerada na medida em que a matéria já se encontra superada nesse processo. O pagamento de eventual débito fiscal referente a outro auto de infração é relevante no presente processo, no que se refere a uma suposta boa-fé do contribuinte, ressaltando que, ao caso, se aplica o disposto no artigo 136 do CTN. No que se refere ao objeto desta decisão, vejamos o que determina a norma em tela. Artigo 527-A. A multa aplicada nos termos do artigo 527 poderá ser reduzida ou relevada pelo órgão julgador administrativo, desde que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude ou simulação e que não implique falta de pagamento do imposto. Parágrafo 1º. Na hipótese da redução, observar-se-á o disposto no parágrafo 7º do artigo 527. Parágrafo 2º. Não poderão ser relevadas na reincidência as penalidades previstas nas alíneas tais. Parágrafo 3º. Para a aplicação desse artigo, serão levados em consideração também o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte. Ok. Percebe-se que a legislação permite ao juiz, de forma discricionária, reduzir as multas se atendidos os pressupostos, quais sejam que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude ou simulação e não implique em falta de pagamento do imposto, observando o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte. Então, deve estar claro que a norma autoriza, mas em nenhum momento determina que o juiz reduza as multas quando atendidos os mencionados pressupostos. Portanto, estando atendidos os pressupostos para a aplicação da regra, cabe ao juiz avaliar, a partir de critérios objetivos e subjetivos, a conveniência de sua aplicação ao caso concreto. Ou seja, o juiz não se encontra de forma alguma vinculado à aplicação do artigo 527-A do RICMS quando as circunstâncias permitem sua aplicação, estando vinculado apenas à exposição clara de sua motivação ao conceder ou negar o benefício. Isso posto, passo a analisar a possibilidade e a conveniência de se reduzir as penalidades aplicadas aos itens 1 a 6 do AIM. Não restou caracterizado de forma explícita o dolo, fraude ou simulação e as infrações não resultarem em falta de pagamento do imposto de tributos estaduais pelo próprio autuado. Em relação aos itens 2, 3, 4, 5 e 6, cabe ressaltar que os itens 3 e 4, assim como os itens 5 e 6, foram desdobrados em função de
modificação na legislação referente às penalidades anteriormente aplicadas nos termos do 527 do RICMES, atualmente diretamente pelo artigo 85 da Lei 6374. Desta forma, os itens 3 e 4, como os itens 5 e 6, serão analisados em conjunto. Adianto que, como regra geral, eu não aplico o benefício previsto no artigo 527-A do RICMES em caso de omissão no registro da movimentação de mercadoria, independentemente de as operações serem ou não tributadas, por se tratar de conduta que oculta entradas e ou saídas de mercadoria do estabelecimento, viabilizando a ocorrência de outras infrações da própria autoria ou de autoria de terceiros. Como exceção, eu cito casos isolados de omissão no registro de um ou poucos documentos fiscais, quando estando evidente que, nesses casos, tratou-se de um mero lapso. Mas não é o que se verifica nesse caso aqui, onde o demonstrativo 10 de folhas, itens 5 e 6 de folhas 77 a 89, relaciona centenas de operações de entrada cujas respectivas notas fiscais eletrônicas não foram escrituradas pelo autuado, totalizando o valor próximo de 5,6 milhões de reais. O volume de operações não escrituradas, o seu valor, não me permite acreditar em um lapso ou uma conduta não intencional. Trata-se de uma omissão consciente, cuja finalidade não nos é clara nesse processo e deve ser punida nos exatos termos previstos na legislação de forma a inibir futura reincidência. Dessa forma, mantém integralmente as penalidades referentes aos itens 5 e 6 do AIM. Em relação aos itens 3 e 4, as operações de saída não escrituradas pelo autuado, apesar de não estarem sujeitas ao pagamento do imposto nestas saídas específicas, estavam sujeitas ao pagamento do imposto nas operações subsequentes, sendo que a inexplicável omissão do registro de saídas pelo autuado é potencialmente lesiva ao erário, ao proporcionar aos destinatários a oportunidade de omitir, por sua vez, a entrada de mercadoria cuja saída posterior é tributada. Já em relação ao item 2, as operações não estavam sujeitas ao pagamento do imposto nas operações posteriores, mas ainda assim houve omissão no registro de saída de mercadoria do estabelecimento. Fato este que, conforme exposto, caracteriza uma conduta de certa forma habitual do contribuinte, devendo assim ser penalizada na forma prevista na lei, visando coibir sua reincidência. Cabe ressaltar, em adição, que o autuado é muito específico quando ele afirma que o mesmo não teria deixado de pagar imposto estadual em suas omissões, deixando implícito que não se poderia dizer o mesmo a respeito dos tributos federais. Pois bem, reiterando o meu entendimento no sentido de que, salvo em alguns casos específicos, a omissão no registro de movimentação de mercadoria no estabelecimento é ato intencional e considerando as análises específicas apresentadas acima, mantém integralmente a penalidade aplicada aos itens 2 a 6 do AIM. Quanto ao item 1, o autuado deixou de solicitar a inutilização de 91 números de documentos fiscais. Não se trata de uma omissão referente a alguns poucos números, que representariam um lapso eventual isolado, mas de 91 eventos, o que indica desídia em relação às obrigações acessórias. Ressalto que o valor total da penalidade aplicada ao referido item é justo e proporcional à falta cometida, não sendo razoável sua eventual redução, que a tornaria irrisória, destituída de qualquer caráter pedagógico, afastando assim sua finalidade se considerarmos os descontos legais que o autuado ainda tem à sua disposição caso decida quitar o item. Cumprida assim a análise determinada pela Câmara Superior. Nossa, está truncado o voto, eu vou editar, tá? Bom, enfim. Eu nego provimento ao recurso ordinário, mantendo integralmente as penalidades relativas aos itens 1 a 6 do auto de infração. Eu peço, então, a oportunidade, daqui a pouco, de complementar o meu voto ali, que ficou truncado. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto, pela análise. Antes de passar a palavra para os demais, doutor Fábio, o senhor mencionou dois processos que foram, não sei se o senhor falou, dois processos foram de minha relatoria. O senhor pode só, para ver se são os mesmos que eu tenho aqui, doutora presidente, resgatados. Desculpa só interromper, talvez se a senhora já der um próximo passo aqui na tramitação, eu já vou editando enquanto o doutor Fábio se pronuncia. Pois não. Perfeitamente. Posso falar? Claro. Perfeitamente, doutor Isabel. Se o senhor tiver os números aí, eu vou resgatá-los aqui. Os que eu mencionei, o primeiro deles foi um auto de infração que inicialmente
Vossa Senhoria não havia aplicado o 527, mas depois, em razão de um pedido de voto de vista do doutor Faisal, Vossa Senhoria reconsiderou para aplicar. É o auto de infração 4, 135, 292, dígito 0. E no segundo, que é onde Vossa Senhoria acompanhou, não foi na condição de relatora, o voto do doutor José Eduardo Paulo Azaran, no auto de infração em posição de multa 4, 102, 818, dígito 1. Eu não fiz uma pesquisa, eu não tenho feito pesquisa e mencionado decisões de mais de 2 anos para trás, não que não pudesse, não que elas não tenham relevância, mas é porque eu procuro afastar um pouco o argumento que eu discordo radicalmente da representação fiscal, que acolheu um voto do Antônio Augusto Silva Pereira de Carvalho, de que esta decisão tem mais de 10 anos, como se decisões de mais de 10 anos não tivessem força normativa. Então, eu faço uma pesquisa recente, e das recentes que encontrei, onde Vossa Senhoria tem atuado, foram esses dois, um na condição de relatora e outro na condição de juíza que acompanhou. Já encontrei aqui, doutor, e já sei até do que se trata, mas são situações completamente distintas. Mas, ok, obrigada por informar. Eu vou passar doutor Rubens, já conseguiu fazer a alteração? Sim, já estou gravando o voto. Agora, eu estou com uma dúvida aqui, qual foi a decisão anterior no recurso de ofício que eu devo mantê-la no gravação? Eu não sei se ele foi parcialmente provido ou... O senhor acabou abordando o item 1, né, também. E esse item teria sido objeto de um cancelamento, né? É o que eu também estou tentando verificar. Acho que é essa a decisão foi restabelecendo o auto, doutor. Então, o recurso de ofício foi provido? Eu estou falando, sim, que o item 1, aí o senhor... Não, é porque eu tenho que repetir o que foi feito antes, sim, eu não posso mudar. Então, eu vou por colocar isso aqui que provido o recurso de ofício, então, né? É por isso que eu falei do item 1. É por isso que ele está no recurso de ofício. Ok, mas o ele foi... item 1 é objeto do recurso de ofício. Então, a decisão anterior, é da Maria Cristina. Ela deu provimento ao recurso de ofício? Então, tá, isso que eu tenho que repetir isso daqui. Isso, exatamente. A ementa ICMS falta de solicitação de inutilização de documento caracterizada, pois a inutilização foi feita após a ação fiscal, dado provimento ao recurso de ofício para restabelecer a exigência do item 1. Tudo bem. Como eu não posso entrar em mérito, eu vou apenas repetir o que foi gravado. Eu nem me manifesto no recurso de ofício, mas ele tem que ir como ele... Eu não posso alterar. Originalmente, né? Isso. Então, o voto já tá gravado. Muito bem. Doutor Bruno? Senhora presidente, com todo respeito ao voto do Dr. Rubens, eu tenho uma interpretação um pouco diferente nesse caso. Até eu gostaria de ter conseguido enviar para a Câmara com uma certa antecedência, mas acabei finalizando ela às 2h da manhã aqui. Não sei se a senhora permite eu lançar um voto de preferência ou a senhora... Lógico. Pode, só precisa solicitar. E nesse caso, eu acho que eu solicitei, tem 2 especificidades aqui que eu acho que são importantes para o caso. E eu já vou trazê-las aqui. Vou salvar o voto para ficar mais fácil de acompanhamento para todo mundo. Doutor Rubens, no recurso de ofício, o senhor conheceu e deu provimento, é isso, né? Eu simplesmente repeti o que foi feito anteriormente, né? Porque eu não entro no mérito. Tá ótimo. Acabei fazendo isso, acabei de lançar. Posso ler aqui, senhora presidente? É bem curto. Claro. Acho que a gente consegue chegar rapidinho.
Então, eu passo pedir preferência, tendo em vista os argumentos expendidos ao longo do presente processo administrativo, bem como pelo fato de tratar-se de retorno dos autos determinado pela colônia da Câmara Superior do Segredo Tribunal de Impostos e Taxas, visando fossem analisados os argumentos e pedidos formulados pela recorrente, em especial no tocante ao pedido de relevação ou redução da multa nos termos do artigo 527-A do regulamento. Adoto o muito bem relatório elaborado pelo Dr. Rubens, a quem rendo minhas homenagens. Quanto aos seus fundamentos, entretanto, com as devidas vênias, ouso discordar. A decisão proferida pela Câmara Superior assim determinou em sua parte dispositiva, abro aspas, pelo exposto, conheço parcial do recurso especial do contribuinte na parte conhecida do provimento para reconhecer a nulidade parcial da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à instância inferior para que outra seja proferida apenas no sentido que sejam analisados todos os pressupostos previstos no artigo 527-A do regulamento, para fins de redução e relevação da multa quanto aos itens 1 a 6 do AIM, nos termos do que foi pleiteado no recurso ordinário, atentando-se para a devida fundamentação e justificação do julgamento nos termos como fundamentado. Depois eu transcrevo o artigo 527-A e passo no seguinte sentido. Não obstante a norma acima utilize o verbo poderá, o que poderia levar à conclusão de tratar-se de uma permissão conferida ao julgador, em se tratando de norma vinculada à administração pública, a qual este órgão de julgamento está subordinado, trata-se de um poder-dever, sendo, portanto, norma cogente a sua aplicação. Ademais, tal conclusão também decorre do princípio da moralidade vinculada à administração pública, bem como o princípio da igualdade também aplicável ao direito tributário, evitando que, em situação de mesma situação fática, alguns contribuintes sejam beneficiados por eventual relevação ou redução de multa e outros não, o que traria condição desiguais entre eles sem haver uma justificativa plausível para tanto. Quanto à afirmação supra, é que surge a primeira divergência com as devidas vênias ao voto do ilustre doutor relator, na medida em que, diversamente do seu posicionamento, entendo que não se trata de uma discricionalidade imposta ao juiz à relevação ou redução da multa, mas sim uma norma cogente de cunho obrigatório. Nesse sentido, conforme decisão proferida quando da análise do recurso especial, a qual meu entendimento pessoal é convergente, são requisitos de aplicação do 527-A. E aqui eu trago transcrevendo o que a Câmara Superior determinou e que particularmente eu concordo. Quanto ao fundamento do voto de relatoria, ainda que se trata de obter dictum, no sentido de que a inexistência de pagamento seria só no âmbito estadual, entendo que, além de não haver nenhum indício de que isso implicaria em falta de pagamento de tributos federais, que tal fato, ainda que existente, seria irrelevante para o presente caso, dado o fato de que o artigo 1º da Lei 13.457 determina que é de competência desse egrégio tribunal a solução de litígios relativos aos tributos estaduais e respectivas penalidades, sendo que qualquer matéria alheia a essa extrapolaria os limites de competência desse órgão de julgamento. Também não vislumbro nenhuma motivação do ato administrativo, acompanhada de provas, de que a conduta praticada pela recorrente foi derivada de dolo, fraude ou simulação. Ainda que tenha sido em grande volume, tal caracterização deve vir acompanhada de devida motivação, pautada em linguagem jurídica probatória competente, o que, reitero, não vislumbro no presente caso. No que tange ao limite do artigo 85, parágrafo 7º da Lei 6.374, embora alguns subitens fossem, em 2012, ano da lavratura do auto de infração, inferiores a 70 UFESPs, eles não devem ser analisados isoladamente, mas sim a multa deve ser relacionada a cada item constante do relato infracional, sendo que, em todas as hipóteses, eles foram superiores a tais valores. Então, aqui, só para ficar um pouco mais fácil a compreensão, tem que ter a somatória dos subitens, e se a somatória for superior a 70 UFESPs, no meu entendimento, é possível ali aplicar o 527-A. Continuando. Não vislumbro também a reincidência do contribuinte na hipótese de a linha A do inciso 7 do artigo 85 e da linha A do inciso 7 e na linha X do inciso 8 do artigo 527, a qual também não foi afirmada pela douta representação fiscal em contra-razões de recurso ordinário. Por fim, verifico que há pedido expresso e fundamentado da recorrente nesse sentido. Portanto, preenchido todos os requisitos de aplicabilidade do artigo 527-A, entendo pela necessidade de analisar os seus critérios de dosimetria, sendo que esses servem para a devida aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade da pena imposta. E, nesse sentido, também convergindo com o entendimento da decisão proferida pela Câmara Superior, entendo que os requisitos de dosimetria são, e aqui a verificação do porte econômico, antecedentes fiscais e circunstâncias do caso. Eu transcrevo o que a Câmara Superior entendeu. Continuando. Quanto aos antecedentes fiscais, verifico que, não obstante alguns autos de infrações tenham sido lavrados em face da recorrente,
Diversos deles foram liquidados e os demais já se encerraram no âmbito do contencioso administrativo. Aqui eu fiz uma pesquisa no próprio EPAT, lá de consulta pública, para ver isso. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, há apenas uma CDA, a qual transcrevo o número, cuja situação consta como suspensa, né? Então, há uma suspensão aqui na CDA. No tocante ao porte econômico da empresa, não obstante a recorrente não tenha trazido nenhum documento contábil que venha permitir a comparação com a multa imposta, entendo que há um elemento relevante que venha possibilitar o cotejamento com o quantum da sanção objeto do AIM. Nesse sentido, a recorrente aduz que houve adesão ao PEP com liquidação em cota única relativa ao AIM 4011-960, dígito 9, relativo às mesmas operações objetos do presente AIM, mas com exigência do imposto, acostando os documentos comprobatórios em folhas 2022 a 2027. Tal afirmação tornou-se incontroversa com as considerações trazidas pela douta representação fiscal e encontra razões em recurso ordinário às folhas 2047, onde ela assim diz. Por fim, no presente AIM, não só a cobrança de tributo, porque as infrações que continham tal espécie de cobrança foram distribuídas em outro AIM, lavrado na mesma data deste, conforme o próprio contribuinte informa as folhas 2009 seguintes. Continuando. Conforme se observa, trata-se de fato incontroverso, o qual sequer depende de provas nos termos do artigo 20 da Lei 13.457 de 2009, que o mesmo fato jurídico está sendo objeto de dupla penalização. Tal questão, ao meu ver, seria inclusive passível de cancelamento do presente AIM pelo princípio da consunção. Contudo, uma vez não alegado pela recorrente, não cabe a este órgão julgador aplicar de ofício por não se tratar de matéria de ordem pública. Entretanto, tendo em vista que naquele AIM já houve a cobrança do imposto da sua multa, com seu consequente pagamento e extinção do crédito tributário, e no lançamento fiscal, objeto do presente processo administrativo, a exigência de multa sobre as mesmas operações, no valor histórico de R$ 940.029, me parece que a multa aplicada se demonstra totalmente desproporcional, tendo em vista que, 1. Se houvesse prejuízo ao erário, este já teria sido objeto de outra AIM, liquidado pela recorrente, afastando qualquer prejuízo que outrora a Fazenda Pública pudesse ter sofrido. E 2. Já houve aplicação de multa naquele caso, havendo aplicação de outra multa no presente AIM sobre o mesmo fato jurídico. Com isso, entendo que a existência de outra AIM permite verificar o cotejamento entre o porte econômico e a multa imposta. E assim que não o fosse, o porte econômico seria apenas um dos elementos para a dosimetria da pena aplicada. Deste modo, cotejando os argumentos e provas trazidas pela recorrente com aqueles aduzidos pela douta representação fiscal, entendo ser caso de redução da multa, nos termos do artigo 527-A, para o patamar de 25% do valor originalmente exigido. Então, né, diante do exposto, com êxito recurso ordinário, para no mérito da parcial provimento, reduzindo a multa para 25% do valor originário 25% do valor da multa originária relativa aos itens 1 a 6 pelos fundamentos anteriormente mencionados. É nesse sentido. Doutor Bruno, que página que é do parecer que eu não anotei, eu perdi? 2047, Silene. É o item 4. Ok. Doutor Bruno, parabenizo pelo voto. Fez uma análise muito interessante, parabéns. Antes de passar a palavra para o doutor Odilo, doutor Rubens, o senhor vai manter o voto? Seu voto? Sim, presidente, manterei o voto, com todo respeito ao posicionamento do doutor Bruno, mas eu continuo entendendo que o artigo 527-A é de aplicação discricionária do juiz, a norma o autoriza a aplicá-lo, se atendidas aquelas condições, mas de nenhuma maneira essa aplicação é vinculada, mesmo porque não existe um patamar pré-fixado de redução da multa, né? O doutor Bruno citou, podem haver decisões diferentes, mas até mesmo as decisões que aplicam o artigo podem ser diferentes. Uma reduz em 5%, outra reduz em 80%. Por que aquele foi beneficiado com 80% de redução, esse aqui só de 5%? Então, isso é inerente ao nosso processo administrativo, né? E, de uma maneira geral, como eu expus, eu penso que não convém prestigiar esse tipo de conduta, né? Que, evidentemente, aqui no caso, não se tratou de um lapso, né? Foram centenas de operações não escrituradas, e eu penso, então, que isso, ainda que
seria complicado entrar em dolo, é uma coisa subjetiva, né? Mas, com certeza, não foi um descuido. Quando é um descuido, um erro, um lapso, claro que a gente está aqui, vamos ver essa situação, não precisa penalizar com toda a força. Mas quando é uma conduta reiterada, que demonstra assim, que é algo que não é um lapso, né? É uma coisa feita. Então, eu acho que não cabe prestigiar esse tipo de comportamento, porque pode se dar a entender que os contribuintes, se quando é uma coisa que não está incidindo o tributo ali, ou pelo menos não se vislumbra em prejuízo imediato, que eles estão liberados para fazer, porque a gente vai amaciar a multa. E não é assim que deve ser nesses casos, né? Essas reduções de multas devem ser realmente aplicadas em casos onde há uma imensa polêmica com relação à aplicação daquela norma, ou se foi um equívoco do contribuinte, do contador. Esses casos a gente, né, óbvio que a gente entende e procura atender, mas eu penso que não é o caso aqui, nesses autos. Essa é a minha posição, senhora presidente. Posso falar uma coisa? Não. Peraí, representação por fim. Espera só um pouquinho, representação. Obrigado, doutor Rubens. Acho que o doutor Bruno quer fazer um... Só para não parecer um pouco contraditório aqui, o voto com aquilo que eu entendo, eu acho que como a Câmara Superior determinou, e meu posicionamento é o mesmo, a obrigatoriedade na aplicação tem quando cumpridos os requisitos de aplicação, né? Principalmente a ausência de dolo, fraude, simulação e falta de pagamento do imposto, né? Inexistência de falta de pagamento do imposto. Então, em havendo esses requisitos, o 527A tem que ser aplicado, né? E daí a questão lá de ter reduções em percentuais divergentes, no meu posicionamento, é critério de dosimetria, né? Em questão à reincidência, doutor Rubens, eu também pensei, o volume é grande, né, das infrações aqui, mas trata de um único auto de infração, né? Então, em questão de fato jurídico, nós teríamos um. Fato social, a gente até poderia ter diversos, mas fato jurídico, na minha visão, teria apenas um, né? E me pesou muito nessa decisão o fato de ter o outro auto de infração, que a própria doutora representação fiscal fala que são dos mesmos fatos, e que lá teve exigência de imposto, lá teve a multa disso, e teve o pagamento em cota única pela recorrente. Isso me pesou muito. Até então, antes de eu ver isso, doutor Rubens, eu estava acompanhando as suas conclusões, mas por fundamentos diversos. Mas quando eu vi essa questão, me parece que trouxe aqui uma questão de desproporção muito grande entre a multa aplicada e aquilo que efetivamente houve. E daí até uma questão de justiça fiscal, teve essa redução não de 90%, mas de 75%, e aí eu acho que essa questão de prejuízo aí, eu acho que ela já foi multada no outro auto, né? Aqui seria apenas uma conduta meio, que se tivesse ainda argumento de consunção, certamente meu posicionamento seria de cancelamento integral, que seria apenas uma conduta meio por chegar na falta de pagamento do imposto, que houve, tanto houve que foi objeto de pagamento, né? Mas eu acho que a multa acaba sendo um pouco desproporcional aqui ao que aconteceu, né? Então, só para não parecer contraditório, o meu posicionamento é nesse sentido, apenas para fins de esclarecimento. Obrigada, doutor Bruno. Antes de passar a palavra para a representação, doutor Odilo. Eu acompanho o voto do relator. Tá certo. Bom, antes ainda de passar a palavra para a representação, eu olhei aqui os dois processos, né? Eu tenho uns arquivos aqui, os meus recuerdos aqui de votos, e eu olhei aqui os dois que o doutor Fábio mencionou. São situações muito distintas, um deles, inclusive, houve uma re-ratificação do AIM, e eu acompanhei, sim, o relator. Nesse caso, foi o doutor Saran, que ele sugeriu aqui a redução em 50%, em 75%. Estávamos na sessão doutor Saran, eu, doutora Daniela, doutor Faisal, que se deu por impedido. Então, achei plausível, mas eram outras acusações. A acusação aqui inicial era de crédito indevido, falta de escrituração aqui de documentos, era
Deixa eu ver aqui. Sim. Falta de escrituração. Relativos à entrada de mercadorias, ok? Faltou aqui informações no SPED. E o outro que o doutor mencionou, o outro processo, que foi um processo, inclusive, de minha relatoria, e que eu acabei acompanhando o voto do doutor Faisal, em preferência pela redução. É um processo, foi entrega em atraso, transmitida eletronicamente em atraso os arquivos digitais de uma empresa gigante, e que houve lá um atraso, não foi falta, foi um atraso da entrega dos documentos. Então, por essas razões, e considerando aí um elevado número de documentos que estamos aqui, que analisados pelo Dr. Rubens, penso eu que, e decorrido o prazo, né, porque eu estava vendo as operações aqui, doutor, era de 2009, 2010, o auto de infração foi lavrado em 2012, se eu não estou enganada. Então, houve tempo, inclusive, para o contribuinte corrigir eventuais equívocos, mas isso não aconteceu. Então, por essas razões, eu acompanho o Dr. Rubens. Desculpe a representação, deixei por fim, mas eu vou ouvir a representação, mas de toda sorte eu já vou deixar aqui consignado que eu vou acompanhar o Dr. Rubens. Que, de qualquer forma, doutor Bruno, ainda que eu acompanhasse o doutor Bruno, não sairia vencedor o voto, porque nós hoje precisamos ter 3 votos para a redução das penalidades. Então, representação. Eu só queria fazer um comentário sobre o que o doutor Bruno falou, que você, desculpa, acaba penalizando quem não pede o 527A em relação ao outro que pede. Eu só queria deixar registrado, né, que a gente sempre tem que pensar naquela situação, se é que eu entendi certo, doutor Bruno. Então... Não, na verdade não foi isso que eu disse, Dani. Eu entendi isso. Assim, só para concluir, para não ficar no ar, é que eu acho que a gente sempre deve comparar aquele contribuinte que cumpre efetivamente a legislação e o que não cumpre. O que a gente está julgando aqui são sempre os que não cumpriram em algum momento algum dispositivo. É só isso, só para fechar o meu raciocínio, tá? Então, se eu não entendi, eu gostaria que o senhor explicasse, porque foi assim que eu aprendi. Não é que não foi isso que eu disse, na verdade. Se o contribuinte tivesse cumprido, certamente nem auto de infração teria, né? A questão aqui que eu disse é que, em pedindo o 527A e em cumprindo os requisitos de aplicação, eles tornam de aplicação obrigatória para todos. Eu não posso escolher um contribuinte que eu acho que eu tenho que dar e outro contribuinte que eu acho que não tem que dar, né? A questão que teria era a questão de dosimetria, mas em cumprir os requisitos, eu acho que o Estado não tem essa discricionalidade de escolher o caso que ele vai aplicar ou deixar de aplicar. Eu acho que isso feriria o princípio da moralidade, até mesmo de igualdade, né? Então, por essas razões, é aquilo que eu disse. O contribuinte que cumpriu ou não cumpriu, certamente são tratados diversamente. O que não cumpriu é autuado, né? E o que cumpriu não vai ser autuado, né? Então, eu acho que são esses requisitos que eu tentei deixar claro lá no voto. Perfeito, doutor Bruno. Então, bom, senhores, acho que discutido aí os votos, penso que posso encerrar os debates. Doutor Fábio, acho que está com a mão levantada, senhor presidente. Desculpa, não tinha visto, doutor Fábio. Perdão, não tinha visto. Não é nem a intenção de interferir ou de modificar ou de tentar buscar a reforma da manifestação do voto de Vossa Senhoria, mas, senhora presidente, eu apenas citei esses 2 autos de infração, onde Vossa Senhoria recentemente acolheu a alegação do 527A. Não havia nenhuma intenção em tentar fazer algum cotejo, se a situação era próxima ou não, como uma forma de paradigma. Era muito mais para mostrar que eles, de alguma forma, né? Eu entendo que Vossa Senhoria
aplica em outros casos também, mas não por conta dos fundamentos destes casos que foram mencionados, porque nem era esse o objetivo. E aí, só para colocar, não para mudar a postura de ninguém, até que eu iria me manifestar depois de todo mundo já ter votado, acho que todo mundo já votou, para dizer o seguinte: essa questão é tão curiosa, mas tão curiosa, que eu acho que vale uma reflexão. O egrégio Tite, ele discute muito a aplicação do 527A e cria muita situação e empecilho para sua aplicação ou não. E esse voto do Dr. Bruno, a época em que eu fazia parte do Tite, eu iria falar o seguinte: olha, faça constar que vamos sugerir a publicação, que hoje ela é automática, porque no passado nem tudo era publicado. Mas para dizer o seguinte, Dr. Rubens, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplica o 527A à torto e à direita para cancelar, para relevar a penalidade, quando nem deveria, porque essa norma não é destinada ao Tribunal de Justiça, é pelo julgador tributário na esfera administrativa. E ficamos numa situação muito curiosa. É o Tribunal de Impostos e Taxas discutindo se aplica, se não aplica, se é dever, se é poder, o que é. O Tribunal de Justiça vem aí, eu vou até mencionar, só a título de curiosidade, um caso absolutamente recente que sustentei oralmente no Tribunal de Justiça, uma multa imposta pela Secretaria da Fazenda, que estava hoje em quase 90 milhões de reais, no processo 102.4409, dígito 88, 2020, onde os desembargadores disseram: não, o Tite tinha que ter aplicado, vamos aplicar aqui. E não reduza, releve. Era só para pontuar, porque eu acho que vale essa reflexão, porque o processo, o débito fiscal que decorre de um lançamento de ofício, ele vai chegar lá no judiciário, e é importante pensar, e eu sei que Vossa Senhoria pensar, não estou aqui discordando ou não da aplicação, é muito mais, repito, como a caráter ilustrativo, que eu acho que quando a gente busca um contexto de menos litigiosidade, de viabilização de pagamento e etc., não mais para esse caso, para que a gente faça essas reflexões, porque acabam havendo aí descompassos. Eu agradeço muito todos terem ouvido, e estou falando aqui como um operador do direito, não mais defendendo esse caso em específico. Doutor Fábio, só para concluir aqui, né? Doutor Fábio sempre muito combativo, não canso de dizer isso. Eu gosto sempre de dar atenção quando alguém menciona algum voto que foi proferido, ou que eu acompanhei, enfim, porque às vezes escapa da gente, né? Pode ser que naquela situação, essa, uma ou outra, eu tenho um arquivo aqui de votos, matérias, enfim, mas às vezes escapa, por isso que eu fiz questão, já que o doutor mencionou, acho que eu não poderia deixar de dar a resposta para o doutor. Mas, por fim, eu só vou pedir para o senhor me repetir, é 102, 104, qual é o número do processo? Está sem áudio. Tá fechado. Sem áudio. Obrigado, Rubens. Esse caso é um caso de uma empresa que se chama Oil Trading, importadora e exportadora, e é um caso, é uma empresa do Grupo Ipiranga. E acabou de ser publicado, a sessão foi 18 de maio, mas foi publicado agora. É o número, apelação civil 102, 4409, 88, 2020, 8260562. Poderia citar até alguns outros dois deste ano. Ou seja, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele está aplicando o 527A. Eu até acho que esta norma do 527A, ela é destinada à primeira e segunda instância. Mas o fato é que ao levar ao judiciário, e aí lá não é assim, vou relevar ou não vou... Eles veem o dolo, fraude e simulação, ausência do prejuízo, não ficam considerando porte ou não, querem viabilizar, querem acabar com a história, e aí eles olham para os critérios que o doutor Bruno também mencionou,
da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, eles usam razoabilidade e proporcionalidade para relevar, e aí não é reduzir, por força do 527A. Doutora Isabel está com o áudio fechado. Desculpa, coisas da modernidade. Bom, doutor Fábio, muito obrigada mais uma vez. Eu vou, então, encerrar debates. Obrigado. Desculpa a extensão, é que para mim é sempre uma oportunidade para trocar e, enfim, conseguindo ou não, essa é outra história, porque temos muita coisa pela frente, mas eu gosto da troca, né? Me sinto à vontade para fazer, ainda que isso possa desrespeitar aí um pouco o tempo de vocês, que não é o desejo. Obrigada, doutor Fábio. Não poderia deixar de passar, né, doutora Isabel? O doutor Fábio aqui que certamente contribuiu muito para o contencioso administrativo tributário, o estudo aqui no Brasil, né? Não só pela obra dele, mas por ter participado dos maiores aí, tribunais, TIT, CARF, CMT. Eu acho que a contribuição dele para o estudo, independentemente de qualquer... de se no caso tem ou não tem razão, né? Eu acho que a contribuição para o estudo foi extremamente relevante e eu queria deixar isso aqui consignado em respeito ao doutor Fábio. Muito bem. Então, doutor Fábio, processo 40.14.272, o recurso ordinário foi conhecido e não provido, e o recurso de ofício foi conhecido e provido. Bom, muito obrigado, Bruno. Obrigado pelas palavras. Eu agradeço a todos mais uma vez. Uma contribuição ao processo administrativo, mas uma péssima contribuição para a minha saúde. E hoje eu não participo de mais nada, porque dá muito trabalho desenvolver o papel que vocês desenvolvem. Mas obrigado pelas palavras e obrigado a todos. Obrigada, doutor. Bom final de semana. Até logo, doutor Fábio. Senhora presidente, a senhora me dá 10 segundos aqui, por favor? Já volto. Vou buscar um café também. Então, doutora Uli, vamos fazer só uma breve interrupção aqui, só para pegar um cafezinho. Hélio, pode fazer a gentileza de interromper a gravação?
faltando o doutor Odilo. Podemos, senhores? Então, vamos lá. Hélio, se puder fazer a gentileza de retornar. Muito obrigada. Vamos lá, senhores. Então, agora o processo é o 40.32.052, Atacadão, Distribuição de Comércio e Indústria, recurso ordinário, processo de relatoria do doutor Odilo. Doutor Odilo, está presente a doutora Uli Tolentino apenas para acompanhar o julgamento. Então, eu passo a palavra para o senhor. Doutor, um esclarecimento. No exame de admissibilidade, foi pedido sustentação oral, né? Agora, em razão da Câmara Superior, do mesmo modo que o relatado pelo Dr. Rubens, é para fazer complemento de julgado. E no sistema acusa que teria pedido. Então, eu registro no meu voto que houve pedido de sustentação oral não aproveitado, seria o mais correto? Se o senhor achar por bem assim, teria ok, o eu vou... direito de fazer a sustentação oral, né? Sim, Mas, deixa o senhor assim, ela está abrindo mão, então houve pedido de sustentação oral não aproveitado pela parte. Boa tarde, bom dia. Quem Bom fala? dia. Desculpa, doutor, estava achando o vídeo. Bom dia, doutor. Como vai? A doutora Oli precisou se ausentar por um minuto, mas eu aqui posso fazer as vezes dela. Se o pedido de sustentação estiver pendente, então eu gostaria de objetivamente só dizer algumas coisas. É possível? Tá bem, doutor. Tá bem. Tá. Nesse caso, o recurso especial ele determinou a volta para a Câmara Julgadora para fins de apreciação da questão da boa-fé aqui. E vamos fazer só o seguinte, deixa só o doutor Odilo apresentar o caso, aí eu abro a palavra para o senhor. Tá bem assim? Obrigado. Doutor Odilo. Então, esse processo é composto de duas acusações: falta de pagamento do imposto por substituição tributária e recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. Em ambos os itens, envolve a empresa fornecedora que foi declarada inidônea. É a mesma empresa que supostamente emitiu as notas fiscais, tanto referente ao item 1 como referente ao item 2. Esse processo foi julgado procedente em primeira instância e, na apreciação do recurso ordinário, foi dado provimento parcial apenas para afastar os juros e a aplicação da taxa Selic. Então, o recurso do contribuinte ele não foi provido, mas houve um provimento parcial simplesmente para que aplicasse a taxa Selic. Consequentemente, a representação fiscal interpôs um recurso especial quanto a essa questão dos juros, mas o contribuinte também interpôs recurso especial alegando que não foi devidamente apreciado todas as alegações que ele trouxe no recurso ordinário. A Câmara Superior entendeu que uma parte dos argumentos em que ele diz que ele não é responsável pela substituição tributária, que não haveria solidariedade, a Câmara Superior entendeu que a decisão, de fato, analisou essas questões. Então, não há falta de fundamentação na decisão da 10ª Câmara em relação a essas questões
que ele havia alegado que ele não é responsável tributário, que não seria cabível a responsabilidade. Porém, a Câmara Superior determinou o retorno à instância ordinária unicamente para apreciar a questão da nota fiscal eletrônica, argumentos em relação à nota fiscal eletrônica, questionamentos em relação ao relatório de apuração, análise de comprovação de pagamento e consequente boa-fé. Então, é um recurso ordinário que vai caber à 10ª Câmara apreciar simplesmente essas alegações. Muito bem. Doutor, deixa eu só perguntar uma coisa. O doutor quer que eu registre aqui a sustentação oral? Fica a seu Sim. critério. Sim, só um minutinho, Sim. então, doutor. Deixa eu só... Doutor Walter Alexandre, meu nome? Sim, o doutor tem procuração dos autos? Eu posso juntar na sequência. Então, doutor, eu vou pedir uma gentileza, me passa no chat os seus dados para eu poder registrar aqui, eu vou fazer um despacho que o doutor, com a condição do doutor fazer a juntada do subs ou da procuração. Só um minutinho, por favor. Pois não. Estamos no chat? Tá bloqueado para a gente o chat aqui. O chat ele está bloqueado aqui para mim pelo sistema aqui que eu estou utilizando. Eu posso só dar meu nome, meu OAB oralmente? Doutor, passa para a doutora Uli, passa para o Hélio, então, por favor. Tá bom, ela vai passar para o Hélio, ela já está aqui do meu lado, voltou, então ela vai passar. Tá certo. Enquanto isso, doutor, pode fazer a sua sustentação, que ele já me passa o registro aqui. Tá certo. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Com a devida vênia, o recurso especial ele foi bem específico no sentido de que voltassem os autos para apreciação da questão da boa-fé, que afastaria a solidariedade da empresa recorrente. No caso aqui, a questão da boa-fé, ela se resume na súmula, ela se resolve até pela súmula 509 do STJ, no sentido de que, demonstrada a veracidade das operações, não há como se imputar a responsabilidade pelo pagamento do tributo ao adquirente de mercadorias. E, neste sentido, é que não foi apreciada a questão e, muito menos, toda a documentação que foi juntada aos autos, já que ficou plenamente demonstrado que a operação, de fato, aconteceu, os pagamentos aconteceram, e principalmente ficou demonstrado que, à época dos fatos, a empresa fornecedora se mostrava regular perante o próprio fisco paulista, via diligências junto ao Sintegra. Isso, por si só, já resolveria a questão. Outros pontos também que foram abarcados no processo, eles também reforçam essa questão da boa-fé, já que, neste caso, o substituto legal aqui, que eventualmente foi considerado como não recolhedor do tributo, que foi transferido, então, ao substituído hora recorrente, ele não é o substituto legal previsto nessa situação de operações com leite condensado. Em operações com leite condensado, a substituição ela é atribuída ao fabricante, que estava devidamente em funcionamento, uma grande empresa, e nem mesmo foi diligenciada pelo fisco para primeiro ver se tinha pago o tributo e depois, caso se verificasse o não recolhimento, pelo menos notificasse o atacadão para que o recolhesse. Simplesmente o fisco foi direto ao atacadão recorrente, desprezando toda a boa-fé que foi demonstrada e desprezando essa questão de que nem mesmo o fornecedor, que então foi declarado inidôneo, era o substituto legal.
E, obviamente, pelo fato do fornecedor não ser o substituto legal, seria inexistente qualquer informação de ICMS na nota fiscal, já que o ICMS-ST destacado, ele foi destacado na nota fiscal do fabricante para o fornecedor, ele jamais apareceria. Então, ele não deixou de, ele não constou na nota fiscal do inidôneo para o recorrente, não porque não foi pago, mas sim porque não era para constar, já que ele não era o substituto tributário. Então, isso somado a toda a boa-fé de que o produto foi adquirido, os pagamentos foram feitos e a empresa era regular à época dos fatos, eu acho, acredita-se que a súmula 509 ela resolve a questão de pleno direito. Então, acredito que o recurso ele deva ser provido e o auto de infração cancelado. Então, seriam essas minhas considerações. Eu agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Muito obrigada. Desculpa, estava desligado aqui. Muito obrigada, doutor. Parabenizo pela sustentação e pela oportunidade. Eu vou passar a palavra para o doutor Odilo. O voto já está registrado e creio que disponível para todos. Como já foi explicitado, né, são duas acusações. Uma, falta de pagamento do imposto a título de substituição tributária por solidariedade, e o outro, recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. Houve recurso da Fazenda Pública que está sobrestado, porque envolve a questão da provimento em relação aos juros. E o recurso do contribuinte, essa questão da responsabilidade, ela já foi analisada pela decisão de primeira instância. Então, no meu entendimento e no meu voto, eu vou restringir aqui ao que foi decidido pela Câmara Superior. Então, item 14.1 da decisão. Conforme decidido pela colenda da Câmara Superior, os autos retornaram à instância ordinária para cumprimento do julgado, devendo serem apreciadas em sede ordinária as alegações apresentadas pela recorrente em seu recurso ordinário acerca da nota fiscal eletrônica, declaração de inidoneidade, comprovação da realização das operações e boa-fé. A recorrente, em seu apelo, no tocante à nota fiscal eletrônica, apresentou as seguintes alegações. Sustenta a recorrente que, conforme se verifica nos autos, os documentos emitidos pela empresa P. Guimarães para cobertar as operações constituem-se em notas fiscais eletrônicas, que são levadas ao conhecimento do fisco online. Argumenta a recorrente que, no caso desses autos, é óbvio que, ao credenciar o contribuinte P. Guimarães a emitir nota fiscal eletrônica, a Secretaria da Fazenda analisou, no mínimo, a situação cadastral da empresa, concluindo pela sua real existência. E, no entendimento da recorrente, não pode ser aceita a afirmação, constando o relatório de apuração, datado de 28 de março de 2012, em especial no seu item 12, documentos inidôneos, todos os documentos fiscais supostamente emitidos pelo epigrafado em qualquer data, em razão do subitem 3.3. Estar ocorrendo a simulação da existência do estabelecimento e ou empresa. Sustenta a recorrente que, no relatório das diligências efetuadas, o fisco reconhece que foi celebrado contrato de locação do imóvel com o senhor Geraldo Viegas Nogueira, contrato de 1 de 10 de 2010 e distrato em 30 de 9 de 2011, conforme a declaração da imobiliária. Assim, no entendimento da recorrente, verifica-se, pois, a existência de contrato de locação com vigência em data anterior à abertura de inscrição da empresa, que se deu em 1 de 12 de 2010. Observa a recorrente que o distrato foi firmado em 30 de setembro de 2011, ou seja,
em data, no mínimo, concomitante à realização das operações aqui discutidas, que ocorreram entre 10 de março a 3 de outubro de 2011. De modo que, durante a realização das operações questionadas pelo fisco, o referido contrato de locação achava-se em plena vigência. Argumenta a recorrente que apresentou ao fisco cópia dos comprovantes de pagamento de todas as operações, pagamentos esses realizados por meio de instituições financeiras de reconhecida idoneidade, Bradesco e Santander, o que comprova a sua boa-fé. Inicialmente, eu faço uma análise que a questão da retroatividade da declaração, a fidelidade das operações, para que seja analisada a boa-fé, teria que ter a comprovação de eficácia das operações, comprovação do pagamento, comprovação de que o contribuinte buscou verificar os dados cadastrais da suposta emitente. No item 16.6, eu faço considerações sobre a nota fiscal eletrônica e o item 10, parágrafo 1º artigo 10, parágrafo 1º da Portaria CAT 162/2008, estabelece que a autorização de uso da nota fiscal eletrônica concedida pela Secretaria da Fazenda não implica validação das informações contidas da nota fiscal eletrônica. Então, no meu entendimento, a emissão de nota fiscal eletrônica não convalida a boa-fé e nem a efetividade das operações. Em relação, no item 16.9, em relação a pesquisas cadastrais, consta dos autos uma consulta ao Sintegra, da suposta emitente, Guimarães, as folhas 29. Com relação a tratativas comerciais, não foram apresentados e-mails nem pedidos de compra. O autuado informou que as operações de vendas realizadas pelo seu representante, o senhor Marcos Monteiro, que eletronicamente transmitiu o pedido elaborado para a empresa fornecedora. Conforme consta do relatório de apuração, em consulta ao site da Secretaria da Receita Federal, constatou-se que a situação cadastral no CPF, cara de pessoas dos dois sócios da empresa, Maria Júlia Torres e Geraldo Viegas Nogueira, encontravam-se com a situação cadastral suspensa perante aquele órgão. Em diligência junto ao endereço do contribuinte, que consta no CADESP, constatou-se que o estabelecimento diligenciado nunca ocupou efetivamente o local declarado ao fisco e ali nunca efetivamente exerceu atividades comerciais. Apurou-se também que o endereço informado com residência dos sócios, conforme declaração do ocupante do imóvel vizinho, marcenaria, esse imóvel não é efetivamente ocupado há mais de 3 anos, não havendo conhecimento ou notícias de nenhum dos supostos sócios que o indicaram com domicílio. Eu faço uma referência aqui ao parecer da representação fiscal, transcrevo um trecho, aí no item 16.4. Pelo exposto como destacado pela dona da representação fiscal, a recorrente informou que tratava dos pedidos de fornecimento com a empresa comercial Leite Mania, mas recebia as mercadorias acobertadas por notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa Guimarães Comercial, não havendo nos autos prova de ligação entre as duas empresas, o que descaracteriza a alegada boa-fé, na medida em que, apesar de negociar com uma empresa, recebia as mercadorias de outra. Ademais, a recorrente não apresentou provas de tratativas comerciais. Cabe ressaltar que, no tocante aos pagamentos das mercadorias, considera que não ficaram cabalmente comprovados, pois os boletos do sistema PagFor Bradesco trazidos não são comprovantes de operações bancárias realizadas
existem comprovantes de inclusão de compromissos, ou seja, agendamento de futuros pagamentos, sem a identificação do pagamento, não tendo a recorrente apresentados extratos bancários comprovantes os efetivos pagamentos. Quanto ao sistema Confirming Santander, trata-se de convênio para antecipação de recebíveis, sob a modalidade de cessão de crédito, mediante confirmação do devedor, não havendo identificação dos pagamentos. Desse modo, considero que as alegações da recorrente não infirmam o trabalho fiscal. Como já demonstrado suco, de acordo com o artigo 10, parágrafo 1º da Portaria CAT 162/2008, a autorização de uso da nota fiscal eletrônica conseguida pela Cefaz não implica a validação das informações contidas na nota fiscal eletrônica. Ademais, como demonstrado acima, a situação cadastral no CPF dos sócios da empresa Maria Júlia, dos sócios, senhora Maria Júlia Torres e Geraldo Viegas Nogueira, encontram-se com a situação cadastral suspensa perante aquele órgão, de modo que a alegação da existência de contrato de locação não infirma o trabalho fiscal, considerando-se a informação do relatório de apuração no sentido de que o estabelecimento diligenciado nunca ocupou efetivamente o local declarado ao fisco e ali nunca efetivamente exerceu atividades comerciais, e que, em relação ao endereço e formato de convivência dos sócios, conforme declaração do ocupante do imóvel vizinho, marcenaria, esse imóvel não é efetivamente ocupado há mais de 3 anos, não havendo conhecimento ou notícias de nenhum dos supostos sócios que o indicavam com domicílio, de modo que a delegação recorrente no tocante à existência de contrato de locação não infirma ação fiscal. Por fim, com relação à comprovação dos pagamentos, os boletos apresentados via PagFor Bradesco e Confirming Santander não comprovam o efetivo pagamento das operações, pois admitem o agendamento futuro ou a cessão de crédito. Não havendo a identificação dos citados pagamentos com a apresentação de extrato bancário, comprovante a sua efetivação. De modo que, no meu entendimento, não restou comprovada a alegada boa-fé da recorrente. Então, eu conheço do recurso ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a acusação fiscal. Doutor Odilo, parabenizo pelo voto, pela análise. Espera só um pouquinho, que eu vi uma mão levantada. Oi, doutor Walter. Poderia só fazer um esclarecimento? Esclarecimento, sim, doutor. Essa questão da solidariedade, de fato, transitou na decisão anterior, porém ela transitou por mera decorrência de ser a própria imputação que foi atribuída à infração do contribuinte. E a questão da boa-fé, ela não foi apreciada sob os olhos que deveria ter sido apreciada, ou seja, a documentação ela foi comprovada e a súmula, só um esclarecimento, a súmula 509 do STJ, ela é posterior ao oferecimento do recurso. E ela coloca como condição para afastamento da responsabilidade do adquirente, que é a mera comprovação da veracidade das operações, o que está nos autos. E se dúvida houvesse, o egrégio Tribunal de Justiça, por meio de suas câmaras de julgadoras, pode simplesmente requerer alguma diligência no sentido da busca da verdade material. O que importa realmente para o processo administrativo é se chegar à verdade material, qualquer que seja o seu momento. E, neste caso, a comprovação dos autos ela está feita e, se houver dúvidas, quaisquer diligências podem corroborar ainda mais o que foi alegado no recurso. E, insisto, esse recurso ele tem que ser avaliado sob o ponto de vista da súmula 509, que é posterior à sua apresentação. Então, são só essas as considerações. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Só para informar que o seu nome já está... Eu não tinha localizado aqui no sistema, mas eu já registrei a sustentação, apareceu aqui no EPAT.
Muito obrigado. Doutor Bruno? Senhora presidente, eu vou acompanhar o doutor Odilo nas razões de fundamentação e de conclusão, justamente pela súmula 509. Eu acho que não teve comprovação da efetividade das operações, não tem extrato bancário que possibilite vincular lá com o CISPAG, enfim. Eu acho que não restou cumprido os requisitos da própria súmula 509 da seção temática. Mas eu não sei se o doutor Odilo quer fazer, se não quiser fazer, eu faço aqui de uma preferência para reconhecer de ofício a retroatividade benigna em razão das alterações lá da Lei 16.497 de 2017, que reduziu a multa do item 1 lá de 150% para 100% e do item 2 de 70% do valor da operação para 50% do valor da operação. Então, não sei se o doutor Odilo quer fazer uma complementação de votos. Se não quiser, eu já faço uma preferência rapidamente por aqui, já para reconhecer de ofício essa questão que a Câmara Superior já tem tido entendimento nesse sentido. Doutor Odilo? Acho que eu preferia que o doutor Bruno fizesse. Tá Então, eu certo. faço, se puder me dar 5 minutinhos no máximo, eu já termino. É só o Porque item na 1, minha né, análise doutor? eu não entrei em mérito, eu Os dois. nem em multa, né? Eu entendi que a Câmara Superior, na análise da boa-fé, poderia ser afastado, né? Na análise da boa-fé, poderia ser afastada essa responsabilidade solidária, né? E realmente a boa-fé não foi analisada. Agora, eu não sei se, como está sobrestado os recursos, se seria o caso aí de a gente entrar em questões de multa, né? Porque isso pode ser visto depois, e a Câmara Superior ela delimitou só que se fizesse análise do que eu apontei. Mas eu penso como o doutor Bruno, acho que a questão aí já é uma questão, penso até que superada pela, tem sido aplicada pela Câmara Superior, não vejo óbice aqui nesse ponto. Mas eu acho que é só o item 1, doutor Bruno, o item 2, Item deixa 2 eu ver. também é o 3A, ele foi reduzido de Ah, o 70% 3A, para é verdade, 50%. é verdade, é verdade. Tem razão. Doutor Rubens. O doutor Bruno fará a preferência, é isso? Sim, Estou finalizando aqui. Vou aguardar a preferência do doutor Bruno, só tá para certo. ouvi-lo. Vou copiar aqui a ementa do doutor Odilo, pode ser, doutor Isabel? E daí eu só acrescento a questão da retroatividade benigna aqui. Não, aí a ementa o senhor pede para o doutor Odilo. Aí Eu a acho ementa é eu acho que dele. tá aqui no voto dele, eu vou copiar e Não, só... autorização para copiar o senhor pede para o doutor Odilo. Posso copiar, doutor Odilo, sua ementa? Pode. Só.
embora eu não consiga aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Vou fazer diferente. Aqui já está pronto. Já vou deixar lançado aqui. Pedir para solicitar voto de preferência. Já solicitei, senhora presidente, já vou lançar aqui. Concedido. Tá. Rubens, ainda quero chegar no seu nível de tecnologia. Eu tento colar, sair desformatado. Tecnologia do quê? Ele entende bem dessas questões de computador, de tudo, de marca de computador, como funciona. Eu me perco aqui, às vezes, só para mudar de tela. Ah. Mas às vezes ele não sai formatado mesmo, viu? Copia e ele não... Isso, integralmente. Tenta passar no Word primeiro ou no... Antes de copiar direto. Copiar direto, acho que não... É, o ideal seria via Word. Eu fiz isso agora. Foi? Enfim, confirmo o registro. Agora deu certo, eu acho. É. Bom, é bem curtinho aqui. Se o presidente me permite ler. Pois não. Eu pedi preferência para fim de concordar com os fundamentos e conclusões do ilustre relator, mas, contudo, para reconhecer de ofício a retroatividade benigna, prevista no artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN, tendo em vista as alterações legislativas trazidas pela Lei 16.497 de 2017, a qual reduziu as multas impostas. Nesse sentido, verifico que a multa do item 1.1, capitulado no artigo 85.1L da 6.374, foi reduzida de 150% para 100% sobre o valor do imposto. Por sua vez, a multa do item 2, capitulado no artigo 85.3A, foi reduzida de 70% para 50% do valor da operação. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário para, no mérito da parcial provimento, reduzindo a multa aos novos patamares estabelecidos pela Lei 16, e agora não sei se eu escrevi certo o número, 16.497 de 2017, é isso mesmo. Isso mesmo. Perfeito. Já está registrado. Antes de passar, deixa eu ver, antes de passar a palavra aqui, deixa eu só voltar lá no relator. Doutor Odilo? Eu vou manter o meu voto, porque na análise que eu fiz, eu entendi que a gente não deveria avançar. Ela diz que está sobrestado, né, as demais questões. Agora, doutor Bruno, quando a 10ª Câmara proferiu a decisão, já tinha sido alterada essa lei? Não, doutor Odilo, mas a Câmara Superior tem entendido que, por ser matéria de ordem pública, ela pode reduzir a qualquer momento, em qualquer instância. Eles mesmos Não, eu estou reconhecem... dizendo, quando Não tinha. a 10ª Câmara julgou, não havia ainda... Não. Acho que foi em Não. 2014, Não, ela né, o julgamento. deveria ter feito, né? Nem quando a Câmara Superior julgou, anulando, havia esse entendimento. A decisão da Câmara Superior, salvo o melhor juízo, foi publicada em agosto de 16. Então, também não tinha essa possibilidade naquele momento. Deixa eu só perguntar. Só um minutinho, representação. Deixa eu só ouvir o doutor Rubens e depois eu passo para a representação. Só um minutinho. Bom, eu penso que pode aplicar sem problema nenhum. É isso. Tá certo, tá certo. Representação, agora sim. Então, porque a lei 16.497, ela fala que essa previsão de redução, ele tem que apresentar um requerimento demonstrando, para fins do o artigo 3º dessa lei, para fins do disposto no caput deste artigo, o contribuinte, observando prazos e requisitos, porque é para auto de infração lavada anteriormente à vigência desta lei, que é o caso.
Aí, as alíneas aqui, J85.1 e no inciso terceiro, alinhado do artigo 85.3, inciso terceiro. Ele tem que apresentar um requerimento, então eu entendo que não se pode dar... Representação quer fazer uma preferência para registrar esse entendimento? Porque eu vou acompanhar o doutor Bruno. Eu vou fazer, então. Tá certo. Não é aquela lei que alterou a alíquota da multa? É. Ele tem que fazer requerimento? É por 85B para aquela redução. Daí precisa ter. Para a redução normal, a Câmara Superior já até tem entendido que não precisa de requerimento e classe de ofício. Sim. Tá. Seria só para aquele 85B. É quando não tem falta de pagamento. Aí tem umas condições lá que tem que ser analisadas, né? Mas Isso. não é esse caso aqui, né? Não. Não. Aqui é só redução de alíquota mesmo. Então, Silene, não é esse caso aqui, não. Você está sem O áudio. que você falou não é o caso? É, porque tem aquela redução que depende de uma análise Sim, é um da delegacia. 85B. Sim. Mas parece que nesse caso aqui, assim, simplesmente, realmente, houve uma alteração de alíquota da multa prevista para esse caso aqui, que é de uma multiplicação automática, né? Pelo que eu ouvi aqui, eu não olhei, mas pelo que estão falando é isso. É aquela alíquota Sim, que mudou. ela reduziu em 2017. E parece que esse Mas caso não precisa de requerimento, que é uma coisa automática, né? Que simplesmente mudou a alíquota da multa e para caso geral, assim, não tem que analisar nada. Mesmo Agora, quando uma tem questão. Não, falta. mas veja, esse aí, o que eu Juscelino, estou lendo é o artigo da lei, que reduziu o percentual de multa. Uhum. Então, assim não Juscelino, precisa. a Câmara Superior falou que o recurso da Fazenda está sobrestado e o do contribuinte também, em relação às demais alegações. Esse recurso do contribuinte, será que ele ainda vai ser apreciado pela Câmara Superior? E aí a Vai Câmara ele. Superior também poderia fazer essa correção? Que fala que Na dúvida, eu vou o colocar. recurso do contribuinte está certo. sobrestado e o recurso da Fazenda também está sobrestado, para que a gente só analisasse a boa-fé. Então, a gente está avançando em relação à multa, né? Não, mas, Mesmo que seja por olha, ofício, né? mas olha, Você doutor, eu está não vejo avançando. porque desceu para que fosse analisada a boa-fé. Eu acho que é uma questão aí Não, mas é a uma multa, aplicação, ela é uma não tem nada a aplicação. ver com boa-fé. Sim, Então, eu doutor, acho mas é que, uma aplicação. no meu entendimento, eu acho que no meu voto eu não deveria avançar além da boa-fé. Tá Né? certo. Mas, então, eu vou manter o meu voto. Tá ótimo.
Registrei. Obrigada. Quer apresentar a representação? Não há necessidade, isso é bom. Bem curto, né? É só transcrição da lei, né? Tá. Tá bom, perfeito. Bom, senhores, então eu vou encerrar debates. O doutor Odilo vai manter o voto dele, o doutor Bruno fez uma preferência. Então, vamos lá, verificar quórum. Iniciar a votação. Muito bem, então, o recurso ordinário, ele foi conhecido e parcialmente provido para aplicação das alterações da Lei 1649. Opa, até eu me enrolei aqui. 16497. Tá bem, doutora? Então, o resultado deve sair publicado aí, o voto deve sair publicado nos próximos dias. Tá bem, doutor Walter? Muito obrigado pela Obrigada. atenção e um ótimo dia a todos. Obrigado, senhor. Bom dia. Obrigado. Bom, senhores, deixa eu só ver aqui, encerrar o julgamento. E muito bem. Okay. Bom, então, terminamos a pauta de hoje. Agradeço a todos pelo empenho e dedicação de sempre e vou dar por encerrado, então, deixa eu só encerrar a sessão aqui no debate, ok, encerrado. Então, senhores, eu dou por encerrada a sessão de julgamento da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 3 de junho de 2022. Agradeço o doutor Bruno, que esteve aqui conosco mais essa semana. Obrigada a todos e vou pedir para o Hélio encerrar a gravação.